o que esperar deste ano eleitoral? Esta é uma pergunta que os próprios políticos fazem neste momento. 2018 começou, partidos e candidatos já se movimentam, especialmente nos bastidores. Mas persiste uma variável que pode mudar a arena política. É o possível impedimento de Lula como candidato à presidência da República. Essa semana, o Datafolha já testava as intenções de voto sem o ex-presidente. Quem trata desse cenário e dos números da pesquisa é o cientista político Adriano Cerqueira. Bem-vindo, Adriano. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Adriano, qual que é a sua impressão desse pós-julgamento, não é? Das reações que vêm a partir daí, especialmente do lançamento da candidatura que foi programada para acontecer, houve uma reunião da Executiva Nacional, foi programada para acontecer no dia seguinte do julgamento, fosse qual fosse o resultado. Lula foi condenado em segunda instância por unanimidade e o PT manteve essa posição. Qual que é a sua impressão dessa decisão do PT, não é? E do que implica a decisão do julgamento? O que para mim ficou, eu acho que mais claro, é que o partido pode estar sofrendo um processo assim, de um debate interno sobre a viabilidade, a necessidade, a pertinência de manter ainda a candidatura de Lula, né, lançada. Porque os partidos que anteriormente estavam sempre ao lado do PT, né, trabalhando uma candidatura geralmente de apoio às que saíam do PT, imediatamente após a condenação, né, já caindo para a estrada, né, com as suas próprias candidaturas. Então o PT está começando... Você refere ao PCdoB? PCdoB, né, o próprio PDT. PDT, né, que inclusive não que ela fosse apoiar, mas foi significativo que Marina ressurgiu, né, já foi aparecendo, veio aqui em Belo Horizonte. E Marina aproveitou uma boa oportunidade para ela, né? Exatamente, ou seja, a condenação de Lula abriu um caminho para que as candidaturas vissem ali um horizonte. Olha, o processo eleitoral provavelmente não terá Lula mesmo. Então, o momento de começar a andar é agora. Então, eu acho que essa ação do PT, né, de reforçar um dia após, né, na executiva, talvez tenha sido mais no sentido de manter o partido unido ainda sob comando da turma do Lula, né? Porque para o Lula é importante ter essa pressão sobre a justiça dele poder sair candidato. Mas eu não sei se o PT... Por quê? Por que isso? Porque seria uma forma de defesa. É uma forma de defesa para ele, uma defesa mais política, ou seja, querer constranger o judiciário, será que pega bem um candidato que está tão bem nas pesquisas e tal, ser condenado, ser preso, né, enfim, ser impedido de disputar? Estão querendo colocar, na minha avaliação, esse tipo de pressão política sobre o judiciário, que eu acho que tudo bem, uma estratégia de defesa. Só que para o partido, o PT, ele está perdendo tempo numa candidatura que provavelmente não vai ser confirmada, e aí, quando quiser lançar sua própria candidatura, se for lançar, vai estar em forte desvantagem. A única vantagem é porque o Lula poderia estar dando esse apoio para essa candidatura. Pois é, que papel teria o Lula como... Essa é uma discussão que se faz muito, né? Como cabo eleitoral. Super, hiper qualificado. Né? Sim. O Lula hoje, inclusive tem uma pergunta do Datafolha sobre o apoio do Lula a um candidato, né? Se a pessoa... aumenta a vontade da pessoa de votar nesse candidato, se dá na mesma ou se rejeita. Na última medição que fizeram, lá em setembro, era 48% que falava que esse apoio fazia não votar. Nessa última agora, pulou para 53%, foi um crescimento, ou seja, mais da metade do eleitorado falou, olha, o apoio do Lula me faz rejeitar. Mas 27% falaram que vota num candidato apoiado por Lula. Então, se pensar uma pessoa que tem 2%, 3% das intenções de voto, não é que vai ganhar esses 27%, mas pode ganhar metade disso. 12%, 14% que seja. Tem um potencial aí. Para chegar no segundo turno. Então, o PT está prisioneiro disso. Não pode largar o Lula na estrada imediatamente, porque vai depender do apoio do Lula para turbinar a sua própria candidatura. Mas, ao mesmo tempo, não pode ficar tão preso assim muito tempo. Eles vão ter que chegar no entendimento entre eles. E também porque Lula se confunde, a figura histórica que se confunde com a história do partido, né? Ele não teria aí também uma questão
de defender um legado, Sim. de defender uma história? Sem dúvida, sempre foi candidato do partido, né? O aparecimento do PT está muito ligado à própria figura do Lula, né? Então, é evidente que essa passagem, né, de bastão tem que acontecer. Só que tem que ter, eu acho que o tempo de fazer isso, na minha modesta avaliação, já passou, assim. Os outros partidos estão correndo na estrada e o PT não pode ficar muito tempo prisioneiro nisso, não. Agora, fato é que o Datafolha também diz que metade da população defende que o Lula seja impedido de ser candidato, não é? Mas, ao mesmo tempo, a mesma pesquisa mostra Lula na frente, o cenário, quando inclui Lula tem entre 34% e 37% das intenções de voto. Como é que você lê esses números? O Lula, ele conseguiu crescer muito ano passado nas intenções de voto. E o cenário que eu trabalho, porque são vários cenários, né, com o nome do Lula. O cenário que eu trabalho é um que apareça o Ciro Gomes e a Marina, pelo menos, né, fora os candidatos, né, como do PSDB e tal. Porque quando você tira o Ciro Gomes e a Marina, o Lula consegue chegar a uns 37. Mas com eles, o Lula fica na casa dos 34, 35, Isso. como na última pesquisa antes dessa. Então, o que acontece? Mostra aí uma resiliência grande. Isso. E o que eu avalio é o seguinte, a pesquisa foi feita uma semana depois da condenação. O campo foi mais ou menos 5, 6 dias depois da condenação. Eu acho que foi um pouco em cima da hora, mas assim, o que acontece? O eleitorado que tem um grau de instrução maior, ele tem mais acesso à informação, ele consegue ter um entendimento maior da informação por ter mais instrumentos, né, de aprendizado, sabe ler, sabe escutar, termos mais difíceis, consegue se virar. O eleitorado com menor instrução, uma instrução mais baixa, ele depende mais do que outras pessoas estão falando, não tem tanto acesso a recursos de informação quanto o eleitorado de maior instrução. Então, você não acha que a televisão é um elemento importante para esse eleitorado? Mas a televisão está pegando todo o eleitorado, o mais instruído e o menos instruído. Só que o eleitorado mais instruído, ele vai ler, ele vai pesquisar, ainda mais uma condenação jurídica, né? O que é primeira instância, o que é segunda instância, o que é esse negócio de ficha suja, ficha limpa, enfim, é complicado isso. Você está dizendo no sentido de ter uma opinião sobre o resultado e não saber do resultado. Exatamente. Entendi. Então, o que acontece? A tendência em pesquisa de opinião que a gente percebe é que à medida que o impacto de uma informação positiva ou negativa aconteça, aos poucos o eleitorado de menor instrução acaba sendo alcançado por essa onda da informação. Instantaneamente é aquele eleitorado com maior instrução. O que aconteceu? Não houve um impacto nem para acabar, diminuir a intenção de voto do Lula, nem para aumentar, né, a intenção de voto do Lula. O Lula virou vítima, então o pessoal vai votar mais ainda nele. Ficou na mesma em relação à última pesquisa. Então, não houve alteração na intenção de voto. Mas a chance de haver essa alteração a ser pega em uma pesquisa mais à frente, eu acho que pode acontecer. Não, mas ele foi condenado. Porque foi vítima. Não pode, a pessoa foi condenada, não pode ser candidato. Se ele for preso, hein? Que essa é uma discussão. Fazem um risco que existe para ele, de fato. Não é porque foi, Sim. inclusive, uma confirmação dessa decisão no tribunal. O que pode acontecer com a opinião pública? Assim, isso é uma impressão sua. A minha impressão é a seguinte, não é bom para quem apoia um candidato ver ele sendo levado preso. E isso é uma imagem ruim, né? Não sei se vai ser algemado ou não. Enfim, quem está trabalhando a imagem tem que pensar essas questões. Aparecendo ele entrando no carro, no camburão, saindo, enfim. Não é uma imagem positiva. Mas aí a chance dele é passar por vítima. Só que qual é a faixa do eleitorado que vai estar mais atenta, vai aceitar maior essa mensagem? Eu ousaria dizer que esse grupo que hoje está votando no Lula. Então, assim, eu acho que a vantagem, se houve algum impacto positivo, a reação imediata do PT contra a condenação foi ter impedido que a intenção de voto de Lula caísse, que aquele grupo que estava sempre votando no Lula continuasse votando no Lula para achar que ele foi vítima. Ao lançar a candidatura dele. Mas não atraiu mais eleitor. A pesquisa da Datafolha mostrou que isso não atraiu mais eleitorado.
Então, claro. Você acha que pode ter uma grande abstenção com a saída do Lula? Pode. Ele as pessoas saberem que ele não vai estar lá na urna. Não é? Você tem uma pesquisa, essa pesquisa mostra que parte dos votos do Lula são absorvidos pelos candidatos de centro-esquerda, no caso Marina e Ciro, Isso. e até pelos de direita. Daria até Bolsonaro, uns pontinhos a Bolsonaro. Pouca coisa, mas Sim. daria, né? Você acredita que isso pode acontecer? Tem um impacto grande em outubro? Pode ter, mas aí vai depender da qualidade das candidaturas que vão aparecer e da capacidade das campanhas de conseguirem pegar esse eleitorado. Mas eu gosto sempre de lembrar esse fato. No segundo turno de 2014, entre Dilma e o Aécio, esse quadro de desame do eleitorado já estava se manifestando. Dilma foi eleita com 52% dos votos válidos, mas, na prática, 36% do eleitorado votou na Dilma. Foi nas urnas e votou na Dilma. 34% no Aécio. Ou seja, você teve 30% mais ou menos que ou votou nulo, ou se absteve, ou anulou. Então, assim, a Dilma ter sido eleita com apoio de 34% do eleitorado, a gente viu 36. Que faltou 36 ou 30, mas enfim, faltou isso na hora do impeachment. Então, qual que é o risco que eu vejo que é sério mesmo? A gente ter um candidato sendo eleito no segundo turno, com um resultado parecido com esse, é um indicativo de que essa crise que a gente está assistindo há anos, envolvendo o presidencialismo e a convivência com o Congresso e o próprio Judiciário, vai persistir. A gente tem a ilusão que a eleição desse ano vai resolver tudo, vai depender de como vai ser a vitória do novo presidente ou nova presidente. Tem que ser uma vitória acima dos 40% do eleitorado se manifestando por ela, porque aí sim pode se esperar uma maior chance de poder fazer um governo mais estável, mais tranquilo. Pois é, pensando nisso, a gente trabalha com o que tem, né? Nós temos aí uma série de nomes que estão, como eu citei Marina Silva, citei Ciro Gomes, mas nós temos isso no campo de centro-esquerda. Bolsonaro, que nessa pesquisa Datafolha aparece na liderança quando Lula sai, mas no mesmo patamar que ele vinha aparecendo, variando entre 16 e 20, né? E temos outros nomes que estão tanto à esquerda, mais à centro-esquerda, e outros de centro-direita, ou à direita, como é o caso do Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma análise desses personagens, até com vista ao que você falou. Não é? Que chance que um deles tem de chegar a essa condição, de conseguir realmente alcançar mais de 40% dos votos dos eleitores brasileiros em outubro? Vamos lá, nós temos Alckmin pelo PSDB, o nome de Luciano Huck vem sendo aventado até pelo próprio Fernando Henrique, né? Que é presidente de honra do partido, colocando aí como um plano B do PSDB ao problema do Alckmin, né? De falta de carisma e de popularidade fora de São Paulo. Enfim, o que mais que nós temos? Eu citei Marina e Ciro, Bolsonaro. Tem esse nome que vai e volta, o Joaquim Barbosa, que não sabe se sai ou não, mas que eu não sou hoje Álvaro Dias, sim, né? Que é candidato. Foi senador, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, né, que são os nomes do governo. A Manuela, né, do PCdoB. Manuela do PCdoB. Sim, que quer sair. Muito bem. E fala-se na ausência de Lula de que o Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, seria um nome, né? Como é que você vê esses personagens? No campo da centro-esquerda, já que o Lula hoje está na liderança no primeiro turno, o Jacques Wagner, a gente viu medido, né, no Datafolha, ele com 2% das intenções, quando aparece o nome dele no lugar do Lula. E sempre ficando nesse patamar aí. Claro que tem boa chance de crescer, né? Porque, primeiro que ele é um político experiente, já fez muita eleição, tem um perfil que pode tentar convencer mais a centro-esquerda, né? É um perfil mais equilibrado, igual sempre aparecer desse jeito. O problema é o partido pelo qual ele vai sair, né? Porque tem que ver como que o PT vai estar
quando se voltar para essa opção Jacques Wagner. Você vai estar realmente querendo ele, se o discurso vai ser um discurso... O problema é do PT internamente. Internamente, como que ele vai ter que fazer a campanha dele. Você vai ter que fazer um discurso mais de esquerda para mobilizar o seu eleitorado e os próprios militantes do partido, ou você vai conseguir convencer eles para navegar nessa área de centro-esquerda. Eu vejo o PT hoje muito meio extremado na defesa de Lula, da injustiça, essa coisa, e tudo isso, e isso pode ser um problema para a campanha eleitoral. Então, o maior problema que eu vejo hoje no PT é como ele vai conseguir entrar por uma rota para a centro-esquerda. Nesse campo, a Marina, ela herda mais que o Ciro Gomes os votos quando o Lula falta. E a Marina tem esse ambiente mais natural para ela, de navegar na centro-esquerda, ainda até um pouquinho para centro-direita, dependendo do, questão de valor, de costumes e também questão da economia. Então, ela tem uma maior facilidade em navegar nesse campo. A imagem dela é forte, pobre, negra, mulher, enfim, ela tem uns atributos do Partido Verde, tem uns atributos positivos que podem sim, dependendo de como ela faça a campanha e de como que ela consiga estruturar a sua campanha, isso é fundamental, a gente já viu... Isso talvez seja o maior limite dela a grande hoje. Dificuldade. Na verdade, agora não é mais Partido Verde, é a rede. É a rede, pois é. Pois é, quando eu falo verde, dessa questão Sim, ecológica, foi ministra, nesse sentido. Ambientalista, né? E o próprio nome do partido dela, Rede, está bem antenado com a época atual, dessas redes sociais. Então, ela tem bons atributos. O problema é que ela, já em 2 eleições, ela sempre conseguiu crescer, mas não se manteve. Então, até que ponto ela vai conseguir refazer isso de novo e se manter em cima? Esse é o grande limite para ela. Ciro Gomes, ele já teve uma experiência de também crescer e cair forte, foi em 2002, na campanha eleitoral, depois não teve mais oportunidades. Ele tem condições de chegar a um segundo turno. Se pegar essa grande maioria, eu já não sei dizer, vai depender muito de como ele fazer a campanha dele. O temperamento dele é ruim, para um candidato. Às vezes, ele fala palavrão, ele faz cara feia, enfim, não é bom para quem quer pousar de centro-esquerda e quem sabe pegar um pouco do eleitorado de centro-direita. O Ciro Gomes, eu acho que um problema dele maior hoje é convencer o resto da esquerda que ele é a opção, principalmente o pessoal do PT, e também a questão do temperamento dele. Eu acho que isso sempre foi historicamente um grande problema para ele como candidato. Ele sempre se derruba, Sempre com declarações que ele faz que são... delicadas. A Manuela, eu não consigo ver muitas chances, não. Ela pode, talvez, crescer um pouquinho, fazer um discurso mais aguerrido, mas imaginar ela chegando no segundo turno, hoje eu não consigo ver isso viável. Mas pode surpreender. Para ela é interessante. Para ela, claro que é interessante. Jovem, é jovem, é bonita, tem uma boa estampa, Sem querer ser machista, mas isso funciona em campanha eleitoral. A gente sabe que isso funciona. Então, fala muito bem, fala muito bem, é muito inteligente, articulada, tem experiência. Então, ela tem chance de crescer. Vai crescer assim, talvez chegar a uns 5, 6, 7%, não sei. O problema é o partido dela não tem uma boa estrutura, então ela tem esses problemas. No campo da centro-esquerda para centro-direita, por que eu estou falando isso? O PSDB, para mim, historicamente, tenta se colocar na centro-esquerda. Mas esse ano, a chance que ele sabe que tem é na centro-direita. Talvez pegar um pouquinho da esquerda também, mas principalmente centro-direita. O Geraldo Alckmin é um candidato, ao mesmo tempo, forte por ser governador de São Paulo, ter história no partido, mas ele não tem essa capacidade mobilizadora, a gente não vai conseguir se surpreender com ele no desempenho eleitoral, com o carisma dele. O partido PSDB está muito machucado por conta do episódio da Lava Jato, do modo como as suas lideranças partidárias reagiram quando foram denunciadas, enfim. É um partido que hoje perdeu muito do encanto junto à classe média, encanto que já teve até 2 anos atrás. Então, o PSDB ele já começa a largada tentando recuperar um eleitorado. Isso é ruim. Por isso que abre chance para candidaturas como a do Luciano Huck. Luciano Huck pode ser uma surpresa, se sair candidato deve ser pelo PPS, que dá lá uma estampa lá meio de centro-esquerda, mas a gente sabe que ele vai tentar navegar pela centro-direita.
ele tem um discurso afinado nessa questão da modernização da economia, das reformas. Ele é o novo, ele não tem histórico político, mas é uma celebridade, já tem uma história de sucesso. Enfim, ele tem uma série de atributos, né? O que poderia pegar para ele? Ele vai sofrer um bombardeio de todos os lados, né? Tanto do PSDB quanto da esquerda, né? Com certeza. A menos que o PSDB aceite ele como seu candidato, que eu acho meio improvável. O Alckmin, ele manobra bem nos bastidores de partido, ele vai, no meu entendimento, se impor como candidato. Eu acho muito difícil ele abandonar isso. Então, ele vai sofrer bombardeio de todo lado. Então, ele tem que saber reagir a essa queimação que vão fazer contra ele. Aí é uma incógnita, eu não sei como que ele vai reagir. Agora, a gente sabe que numa eleição, apesar do eleitorado desconsiderar quem é o partido do candidato, nós sabemos que a estrutura partidária, a capilaridade dos partidos, como que eles estão organizados no país, isso tem um peso muito importante para que os partidos façam, não só o presidente, mas os seus governadores, os seus prefeitos, as suas bancadas e tal, e esses políticos que já foram eleitos ou que estão trabalhando pela sua eleição, eles trabalham para que o candidato à presidência seja o candidato do partido deles. Né? Então, a estrutura partidária é importante. A gente pode desconsiderar isso no caso do Alckmin? Pois é. Se ele, afinal, realmente conseguir que o partido o indique, né? Afinal, ele é presidente nacional do partido. Né? Em condições mais normais, né? De temperatura e pressão numa eleição, como foram as anteriores, a estrutura partidária realmente faz muita diferença. Mas esse ano, eu entendo que a gente está numa situação realmente excepcional. É um ano em que candidatos sem estrutura partidária possam surpreender. Lembro de 1989, o Collor. Pois é, desde que nós citamos aqui, que você comentou, quase todos. Vamos lá, Rede. Sim. Não é? O Bolsonaro, que vai para o PSL, que é um partido mínimo. Pois é. Que mais? O Ciro, PDT é um partido razoável, né? Mas que também não tem essa capilaridade toda nacional. E aí a gente tem, pensando PMDB, PT e PSDB, né? Que são os três. O DEM também, o DEM deu uma reengordou novamente, né? Estava meio magrinho, está começando a querer encorpar, tá até pensando em lançar o Rodrigo Maia como talvez o candidato, mas não sei se é tão séria essa conversa. Bom, o PMDB eu acho que vai continuar no seu jogo de sempre, acho improvável sair um candidato. Apesar do discurso. Apesar do discurso. Eu só queria fazer um parênteses, antes de você comentar os três. O presidente Michel Temer deu uma declaração essa semana dizendo que por conta do resultado do Meirelles e do Maia, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e seu aliado, né, que está ali junto, no governo, e o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda. Um tem o outro tem 2% na pesquisa Datafolha. E ele descartou. Né? Ele descartou, ele desconsiderou as candidaturas deles. Né? Ele fez isso publicamente. Né? O Temer, a gente viu uns balões de ensaio. Ele mesmo sair candidato, que claro que isso aí eu não levo em consideração, pode até surpreender, mas eu não consigo ver no horizonte essa possibilidade. E falam da possibilidade do Dória, né, o João Dória, o prefeito de São Paulo, arrumar um jeito de sair candidato ou com apoio do PMDB ou pelo próprio PMDB. Eu acho que para ele fazer esse movimento já deveria ter feito antes. Eu acho que fazer agora, em cima da hora. O discurso do Jucá, que é o senador Romero Jucá, que é o presidente nacional do partido, seria um pouco de bravata, que vai ter candidatura própria. Isso. Pode até ter, mas tem que ver qual que é essa candidatura, se tem chances, né? Eu acho, pode até surpreender com a candidatura do João Dória. Só que o problema do João Dória é que ele tem força como novo. Se ele sair numa eleição presidencial com essa estampa de novidade pelo PMDB, com o apoio do governo do Temer, aí eu acho que o encanto dele se desfaz. Voltando aos grandes partidos, você mencionou o PMDB. Então o PMDB a gente já falou, né, essa situação. Eu acho que o PMDB vai se preocupar em fazer, no que ele faz muito bem, boas bancadas, usando exatamente essa grande capilaridade, que é um dos grandes partidos, é o que mais conseguiu se manter.
PT perdeu muito, né, com as últimas eleições municipais. O PSDB até que se fortaleceu, mas eu acho que esse ano vai ser difícil. Então, pegando o PSDB agora. O PSDB vai ter um ano, ao meu ver, eleitoral complicado. Hoje eu vejo que ele tende mais a perder posições que ele obteve nas últimas eleições, que ele provavelmente ganhar. Ele cresceu nas eleições municipais de 2016, mas eu acho que ele vai dar uma encolhida. É como eu avalio isso hoje. E está com uma candidatura presidencial que não está mostrando força. Então, esse que é o ponto. A gente está vendo PT, PSDB e PMDB meio que imobilizados para serem pontos de largada de boas candidaturas presidenciais. Então, os pequenos partidos e os candidatos que não têm ainda partido, mas podem ainda arrumar, estão vendo ali uma janela de oportunidade muito boa. Por isso que a velocidade do lançamento... Mesmo tendo pouco de tempo de TV e de rádio, como terão. Exatamente. Mas aí... Você acha que a internet compensa? Eu acho que hoje a internet compensa, o impacto dela em campanhas está cada vez maior. Um candidato que eu ainda não trabalhei, que é o Bolsonaro é um que mostra como que, sem estrutura partidária, só usando a internet, como que ele cresceu nos últimos 2 anos. Né? Mas estacionou, né? Estacionou. Pô, começar uma disputa eleitoral com 16% a 17% é um sonho. O Alckmin queria estar nessa posição do Bolsonaro. Né? Então, o quadro está muito delineado, assim, ainda pouco delineado, mas eu acho que é mais ou menos por aí que vai acontecer. Adriano, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Vamos continuar acompanhando e contando com você para isso. Muito obrigado, pode contar comigo. É ótimo. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, do Instituto Giga. Nós falamos aqui sobre esse momento, depois que houve o julgamento do Lula, a expectativa de como será a arena eleitoral, quem serão os candidatos. Mesmo a situação do Lula está indefinida, saiu pesquisa Datafolha aponta uma série de números que dão algumas pistas do comportamento dessa arena, mas ainda há um grande cenário de incerteza. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.